Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Entre Vozes. Hoje estamos aqui na bancada com um convidado super especial. Ele que é Elvis Cavalcante, é presidente da Arcresce, que é a Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Estado de Sergipe. E Elvis, vamos hoje bater um papo de forma sutil, onde traremos informação, conscientização e falar aí desse cenário, né, que muitas vezes nos deparamos com um caos no sistema público de saúde em relação aos renais. Vou deixar você agora com a palavra e vamos iniciar o nosso bate-papo. Olá pessoal, é uma honra estar aqui. Esse é um momento muito especial, né? Meu primeiro podcast. Então, assim, fica aquela mistura de emoções e eu tenho certeza que vai ser de utilidade pública o que vamos falar aqui. Será muito proveitoso, não há dúvida, né? Então, Elvis, assim, você como um paciente transplantado também, né? Fale pra gente a respeito de primeiros sintomas, falando de você, né? Porque cada organismo age de uma forma diferente, cada pessoa tem a sua, digamos assim, a sua fisiologia de forma diferente no seu corpo. Quais foram os seus primeiros sintomas para que levasse você a ter esse diagnóstico, a procurar, a chegar até esse diagnóstico de precisar de um transplante de rim? Edilene, a doença renal, ela é uma doença silenciosa. A gente costuma até ser repetitivo em relação a isso. Doença silenciosa e tem os estágios dessa doença. Então, não foi diferente comigo. Em 2013, eu tinha somente 24 anos, vivendo uma vida aparentemente normal, Sim. até que me deparei com essa doença silenciosa, já no estágio avançado dela, que é o estágio 5. Mas eu só descobri isso, né, quando eu comecei a fazer o tratamento já dentro do hospital. Eu ainda tive, eu posso chamar de sorte, de ter descoberto no hospital, como acontece com muita gente. Às vezes o paciente ele não chega nem, infelizmente, vem até a óbito, né, a depender do avanço dela. Então, assim, quando estava ali no comércio, trabalhava normal, estava assim, perdendo peso, dor de cabeça, falta de apetite. Então, quando eu procurei a unidade básica de saúde, na época informaram que era estresse. Não, estresse, tá, você é novo, não tem para que você tá desse jeito, né, Se tivesse desacelerar. tossindo, poderia ser uma virose também, né? Pois é. E aí, segui minha vida, só que com aqueles sintomas, né? E não foi investigado, não foi dado a devida atenção. Hoje, quando eu olho para trás, eu observo que poderia ter dado atenção. Às vezes eu estou dando palestra e falo assim, tenho certeza que a maioria dos pacientes que estão, a maioria, não totalidade, Sim. tinha muita gente que não deveria estar ali. Se houvesse o papel fundamental da atenção básica. E no meu caso poderia ter sido diferente. Então, quando eu descobri a doença, eu já descobri ela no estágio 5, já dentro do hospital de urgência do estado, né? Não somente ela, mas outros problemas também vieram. Isso, né? Porque Né? o rim, ele é um órgão de filtragem, onde ele vai eliminar toxinas, onde ele vai filtrar o sangue, vai filtrar... Enfim, é um órgão de limpeza do corpo. Então, se ele não está funcionando, consequentemente, outros problemas vão vir junto e acompanhado. Com certeza. E a gente sempre ouve falar que faça sua bateria de exames, né? Pelo menos 2 vezes ao ano, né? Primeiro semestre, segundo semestre, ou uma vez no ano. É importante. Faça o check-up. Esse check-up ele é importante. É claro que na nossa rotina muito puxada, a gente acaba deixando um pouco de lado o que é importante, que é a saúde. E muitas das vezes, como procuramos um especialista,
a gente acaba também não pedindo, já não existe do lado de lá, né, essa preocupação que deveria ser da atenção básica. De dizer bem Isso. assim, olha, tá aqui um check-up para você, vamos dar uma olhada em tudo. Não existe. Às vezes você tem que estar implorando, ou se você tiver um pouco de entendimento, dizer bem assim, ó, eu quero um check-up. Eu Né? posso fazer um comentáriozinho. Eu até tenho uma revolta com isso. Quando se fala em Sistema Único de Saúde, porque temos assim o SUS é ricamente e disponível para os usuários, porém, ele, em muitas das vezes, tem um desvio de gestão, de quem gere, né? Não é que o SUS não funciona, o SUS funciona perfeitamente. Então, como eu estava falando agora há pouco, se você chega em uma UBS sem sintomas nenhum, mas eu quero investigar a minha saúde, justamente porque eu não estou com sintomas, mas eu quero saber como é que estão meus órgãos, como é que está a questão de hormônios, enfim. Então, assim, você não tem esse acompanhamento, você não tem essa atenção de começar, eu vou investigar da unha do pé ao fio do cabelo. Não, você só vai ser encaminhado para um especialista se realmente você tiver ali já com um sintoma, com um documento em mão onde ateste um exame, né, por exemplo, um laudo, que você está doente do rim, do fígado, do coração, e ali começa-se o acompanhamento, sendo que poderia ser evitado, como você falou inicialmente, antes, né, a prevenção, porque tudo nessa vida, seja qualquer tipo, tanto doença física, psicológica, até problemas pessoais e de cunho emocional, tudo é a prevenção. Se você previne, se você tem uma manutenção antes, não vai ter tempo de chegar a um extremo, como foi o seu caso de chegar a precisar de um transplante. Então, essa é a minha ressalva em relação ao SUS. Infelizmente a gente tem os municípios não fazendo seu papel, né? Isso não é diferente. Você está em Sergipe, que tem seus 75 municípios, e você vê isso sendo bem gritante, que poderia cada um fazer o seu dever de casa, né? Pelo menos na base. Né? Falando de prevenção, a gente fala, é bonito falar de prevenção, mas a sensação que temos é que é impossível chegar lá. Sim, e assim, não te cortando, mas quando fala-se de prevenção, quando o médico fala assim, olha, você precisa estar com seus exames em dias, vamos falar aqui da grande maioria que se torna minoria falando em sociedade em relação a custos. Nem todo mundo tem como financiar, financeiramente falando, o custeio dos seus exames, um exame simples. Tem pessoas que não têm como fazer um hemograma, por exemplo. Isso o SUS patrocina? Sim, o SUS patrocina. Mas quando você chega acometido de alguma dor, ou seja, sem dor nenhuma, em uma UBS, você vai para uma fila de espera para possíveis exames. E tem pessoas que não podem esperar, que tem urgência no tratamento. E por que não priorizar isso? Por que não priorizar a saúde, em primeira mão, saúde, seja ela física ou mental? Né? Então, assim, eu preciso estar com meus exames atualizados a cada 6 meses, a cada 1 ano. Nossa, mas em 1 ano você não consegue colocar seus exames em dias, ou pelo SUS ou pelo particular. Pelo particular, tem pessoas que só têm para sobreviver, que é para comprar o seu alimento, o mínimo, né? O básico, pagar seu aluguel, enfim. Então, aqui a gente já está entrando até em outras políticas sociais, eu sou bem aleatória. Mas também, o Sistema Único, ele oferece esses benefícios, porém, tem uma lista vasta de espera. E às vezes, quando o paciente é chamado para realizar tal exame, já está, eu acho que na missa de 1 ano do velório. E assim, é até forte falar isso, né, de morte, mas é comum, acontece, é uma verdade, sim, que a gente vê pessoas, até mesmo num
atendimento hospitalar, tem pessoas que morrem numa cadeira de rodas, em uma cadeira de espera, atendendo um paciente, porque muitos profissionais acham que aquilo ali é uma cena, é uma encenação, e tem pessoas bem com prioridades, precisando de atendimento, enfim. Falta muito olhar humano também. Muito, muito mesmo. Falta sair da teoria e ir para a prática. O exame de creatinina é um dos exemplos. Quanto é um exame de creatinina? Com R$ 10 você faz, né, o seu exame de creatinina para saber o quê? Para saber como é que está Como seu está o rim. rim? Isso. Né? Você não precisa nem de jejum. Mas se você não solicitar isso na rede pública, você cai no esquecimento. É um detalhe, mas é um detalhe que faz uma diferença absurda. Eu conheço várias pessoas que, se tivesse seguido o que deveria ter feito em relação ao processo comum, Sim. né, de um atendimento básico, teria evitado. Sim. Eu fui encaminhado por um oftalmologista. Foi através de um olhar humano, Sim. através de um oftalmologista, que eu descobri toda a minha questão. Eu tenho um amigo que ele foi direcionado, ele descobriu a doença renal através de um cardiologista. Então são coisas que se perdem. Elvis, mas na época você era um frequentador da sua unidade básica ali no seu bairro? Sim. Esclarecido. Até porque sua mãe também já tem esse problema. Eu tenho uma história muito bonita, né? Onde ele recebeu a doadora dele é a mãe. Uma história bacana, bonita, de superação. E se você quiser contar também, Com certeza. Eu queria mostrar para você, Dani, o que quando eu descobri a doença. Sim. Né? Não sei se você já viu isso aqui. Catéter. Sim, já vi. Então muita gente não tem a noção que é isso que fica na jugular. Esse ficava em você. Isso. Virou relíquia. Virou. Esse catéter aqui, o que é que acontece? Você que já viu um paciente em hemodiálise. Sim, fica na jugular. Na jugular, né? Ou desse lado. Um permicate mais escondidinho. Ou de repente vai ver uma fístula, né? Que é o que está no meu braço, mas não funciona mais. Até eu chegar a informar para vocês como é que funciona a questão do transplante. Que não deixa de ser um tratamento. Mas é interessante que as pessoas desconhecem esse objeto. Né? E como também desconhecem a função da hemodiálise. Por exemplo, a teta está aqui, eu sou conectado a uma máquina. Né? E aí um puxa em um fluxo e devolve no fluxo que puxou. Então essa limpeza ela acontece dessa maneira. O sangue vai todo? Vai, mas não de uma vez. Ele vai para o fluxo durante as horas ali feitas no tratamento. Quantas horas normalmente? 4 horas. Então você vai de 5, você faz o tratamento, no meu caso eu fazia segunda, quarta e sexta, de 5 às 9. De 5 às 9, meu sangue saía todo? Saía, mas saía no fluxo. Por quê? A função renal ela acontece instantaneamente. Na máquina não, você programa para ter essa limpeza. Sim. Ela não vai ser tão precisa quanto a função do órgão. Mas eu sempre digo que a máquina veio retardar a minha morte. E é isso que ela faz. Né? Porque se você procurar uma máquina para outros órgãos, você não vai encontrar para todos. Então, tem gente que... Um exemplo é uma pessoa que ela vai ter um problema hepático. A depender da gravidade, ou ela transplanta ou ela morre. Na questão renal, não. Tem uma máquina chamada de hemodiálise que não é terror, não é um filme de terror, certo? É um tratamento que conseguimos nos adaptar, porque nós somos adaptáveis. Né, somos flexíveis, mostramos isso com dor, com sofrimento, com decepção, com a mistura de emoções na Covid, o quanto nós somos adaptáveis. Né? Então, assim, no tratamento de hemodiálise não é diferente. Então, existe 3 tipos de tratamentos. A hemodiálise, certo? A diálise peritoneal, que é aquela pessoa que faz em casa... E aí é colocado um catéter no peritônio dela, já não se mexe com sangue, se mexe mais com líquido. Né? E aí dá uma certa liberdade para essa pessoa. Os horários que é feito esse tratamento também já é um pouco modificado,
né? Vai ter o acompanhamento médico mensal, diferente de quem está na hemodiálise 3 vezes na semana, que tem aquela equipe ali, né? E muitas pessoas dizem assim, porque tem muita gente na hemodiálise e não tem na peritoneal. Certo que é um tratamento um pouco mais caro, a gente sabe disso, mas também porque o paciente, emocionalmente, ele se sente mais seguro vendo o médico. Quando ele vê que ele se sente mais seguro, isso é incrível. Sim. Quando você vai no decorrer do tempo tentando entender o porquê, porque várias pessoas tiveram a opção de ser feita a peritoneal e ficar em casa, mas não quiseram porque se achava mais seguro estar em um ambiente aparentemente hospitalar, né? Pela questão da figura do médico, da equipe ali que multidisciplinar. E o melhor do tratamento, que é o que também eu alcancei, porque eu tive a hemodiálise e não fiz a peritoneal, né? Escolhi não fazer, mas eu fui para o melhor tratamento, que aí entra a história da minha mãe, que é o transplante. As pessoas, mas tratamento não é a cura. Não é a cura. Por quê? Vou mostrar a vocês por quê. Por isso que não é a cura, tá? Isso prova porque não é a cura. Porque isso aqui faz eu manter esse órgão. Isso aqui faz eu manter esse órgão que eu recebi da minha mãe. Principalmente esse e esse aqui. Aqui é o corticóide, né? E vão soprar, quer dizer, para a imunidade? Esse aqui, esses dois, minha imunidade ela é baixa, né? Para manter esse órgão que é estranho, é um órgão estranho. Teve a compatibilidade, que não é só a compatibilidade sanguínea, e muita gente acha que mas é sanguíneo, tal, tipo, não é por aí também, certo? E tem um exame cruzado, tudo certinho, mais detalhado, que acontece no processo do transplante. Ou seja, é uma luta constante e eterna. Até que se mantenha um órgão. Para se manter, como você fala, para se manter vivo, né? E eu acho não. É notável aonde os governantes desse estado, desse Brasil, tem que ter um olhar mais humano em relação à saúde pública, porque não é só de interesse para renais crônicos ou transplantados, como também para pessoas acometidas com CA, pessoas acometidos de doenças hepáticas, doentes cardíacos, hipertensos, enfim. O que também abre lacuna para pessoas como você, que é transplantado, possa vir a desenvolver uma hipertensão, logicamente, porque se o rim não está funcionando, não está fazendo essa filtragem, você pode ter, sim, É o seu caso? Você ficou hipertenso? Eu fiquei hipertenso no início de tudo. Por conta da falta de liberação de líquido, né? Então, trava tudo. Então, entra ácido úrico, entra ureia, é super elevado. Então, é um olhar humano mesmo. Não é tratar... eu não sou médica, eu sou da área da saúde, mas eu não sou médica. Mas a gente precisa se inteirar de alguns assuntos e tentar ajudar uma classe que não tenha tanto acesso à informação. E eu acho isso bonito em você, na sua pessoa, porque você poderia ser só mais um transplantado, onde um dia, eventualmente, você poderia contar sua história para quando tivesse oportunidade, mas você preferiu lutar, preferiu ter voz, preferiu buscar e ser a voz de pessoas que são caladas, de pessoas que não têm oportunidade de falar. Eu acompanho a sua vida, eu não lhe conheço de agora, eu não estou lhe conhecendo hoje, né? Então, eu acho muito bacana quando você visita um hospital na parte de hemodiálise, as clínicas de hemodiálise, e que você escuta e que você dá voz àquelas pessoas que estão ali em desespero, porque é desesperador você saber que o meu órgão, eu estou com um órgão parado, um órgão importantíssimo, que eu posso morrer a qualquer momento, porque através dessa falência renal pode vir outras complicações em outros órgãos. E aí, quando você vai lá e fala, e mostra, e grava vídeo, e procura os órgãos públicos competentes para brigar por aquelas pessoas que
tipo assim, ver naquele momento você como um acalanto, como um porta-voz, como uma válvula de escape. Não, tem alguém aqui que sofre, está passando pelas mesmas dores, já passou pelas mesmas dores, não só física, como emocional, porque também o emocional é muito importante nisso. E você vai lá e luta, não se calou, e não é à toa que hoje você se tornou, né? O presidente da Arcresce, e eu espero que você permaneça e que dê vários passos à frente, além disso, né, que as pessoas competentes, as pessoas que detêm ali do Sistema Único de Saúde, eles consigam entender, deixar um pouco a politicagem de lado, a visibilidade política e olhar para o humano, né, para o ser humano, e não somente para interesses próprios. É bem emocionante, assim, bem tocante o que você falou, porque ultimamente eu ando bem pensativo. O trabalho que eu faço na Arcrese é um trabalho voluntário. Eu estou desde 2016. Como presidente, eu estou no meu terceiro mandato, né? E assim, tem que ter amor. Tem que ter amor, Tem que porque ter amor. hoje ninguém quer trabalhar de graça. Hoje todo mundo quer algo em benefício próprio. Tipo assim, eu estou vendendo o meu tempo. Quando fala assim de trabalho voluntário, é algo assim muito agregador. Agregador para o seu perfil de humano. Eu acho isso muito bonito. Eu tenho alguns projetos também voluntários, mas essa não é a pauta. E ser voluntário é doar-se, né? É você sentir a dor do outro. O que hoje estamos vivendo é um mundo raro, onde a dor do outro, às vezes, eu não quero... eu tenho minhas dores, cada um com seus BOs. Mas isso é muito bacana em você, Elvis. Já são esses anos no trabalho voluntário e tem uma hora que você faz uma análise sobre isso, né? Entra naquele conflito que eu entendo que ele é sadio. Ele é mais sadio do que negativo. Quando o que é que eu estou fazendo? Estou no caminho certo, né? De você parar um pouquinho. Será que eu tenho que mudar minha estratégia, né? Como fazer a cobrança? Porque tem uma hora que você se sente minado. E assim, é E incrível. sobrecarregado também. Sim. Tem uma hora que você. Às vezes, quando eu entrei no meu casulo, que eu fiquei quietinho ali, que eu dizia, vou viver a minha vida, eu sempre recebia uma mensagem de alguém que, na maioria das vezes, não conhecia, não tinha visto, nunca. Só pegou meu contato com alguém e disse: eu preciso de sua ajuda. Né? Você dá essa voz a essa pessoa que não vai ter força, porque de uma certa militância da causa, né, de forma natural que acontece isso, e não de forma ofensiva, o que eu vou dizer agora, você enfrentar o sistema, Estado, gestão, querer, ego, é complexo. Porque às vezes as pessoas não vão assumir um papel de que esteja guerreando com você. Mas elas não na fala, mas no comportamento. O que elas puderem fazer para que aquilo não aconteça, elas vão fazer. Para mostrar assim, não é do seu jeito, como se fosse algo que eu estivesse impondo. Isso. E essa sensação de dizer bem assim, eu não estou impondo. É um direito. Né? É um direito. É uma necessidade. E assim, a doença renal é uma doença que ela pode alcançar qualquer pessoa. Isso. Qualquer pessoa. De qualquer faixa etária. Então, assim, se tem dinheiro, se não tem, se é uma criança, né, se é um adolescente, se é um idoso. Inclusive, falando de criança, tenho certeza que eu queria que muitos gestores tivessem a experiência mesmo de repente, eles... Tem gente que não aguenta ver não, Edilene, uma criança não, fazendo hemodiálise. Eu imagino. Não aguenta não. Né? Você vê a criança sem entender o que é aquilo, às vezes está com a mãe, está com o pai, na máquina, quer puxar. Só quem vai assistir o que eu estou dizendo, que vai ouvir, sim, vai com certeza dizer assim, Elvis, eu já passei por isso. E só para frisar
você está externando algo e às vezes as pessoas elas interpretam de forma totalmente diferente. Quando você fala assim, eu gostaria que um gestor tivesse a experiência, não de... Gente, interpretação aí é fundamental. Não é que ele não está falando que nem queria ver um gestor tendo a experiência de alguém, de uma criança dele doente. Não, é de ver, Sim. é de sentir, de acompanhar, né? Sim. De ter a comoção, de ver o quão é doloroso, Sim. conflituoso e o tipo de aflição que é passar por isso, principalmente uma criança. Sim, com certeza. E até Né? o próprio, quantas vezes eu já chamei pessoas, fazem bem assim, entre numa sala de hemodiálise e por alguns minutos dê uma olhada e faça uma reflexão sobre aquilo. E pensem, essas pessoas não queriam estar aqui. De forma Não nenhuma. queria, mas o que é que eu posso fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Então a gente precisa entrar nesse conflito. O que é que eu preciso? O que é que eu posso? Porque a gente não está falando de uma pessoa que resolve, a gente está falando de várias pessoas, de um trabalho um grupo, que pode, de um sistema. que pode, cada um pode, fazendo o seu papel, sim. pode melhorar sim. Eu tenho, a gente tem no município várias fragilidades, várias, que se eu parasse aqui ia dar outro podcast, com certeza. Imagina. Aí você pega o estado com essa complexidade notória, né, do transplante que muda a vida das pessoas. Lembrando que em 2012 foi parado, né, o transplante de rim em Sergipe, retornou em 2022. Retornou no H1 em 2022 e às vésperas do vencimento da habilitação foram feitos transplantes ali para poder não perder a habilitação, porque é assim que funciona. Hoje o cenário do Hospital Universitário é de 6 transplantes depois de 2022 para cá. 6 transplantes por ano? Por mês? Foram 6 transplantes feitos de 2022 para esse cá. ano. Isso. Mas segundo os dados, tem em torno de 700 pessoas aí na fila. É correto? Tem mais de... qual é o cenário dos pacientes hoje no estado de Sergipe? Temos um pouco mais de entre 1.400 e 1.600, né? Acometidos com quando fazendo um tipo de tratamento, né? A gente tem mais de quase 1.400 só nas clínicas, né? Então, assim, um número, esse número ele é do início do ano. Então, como a doença ela é crescente, então se estima que existam mais pessoas, né? Com certeza. Né? E o que é que acontece? O preconizado é que 50% desses pacientes eles sejam aptos ao transplante. E muitas pessoas que não fizeram o transplante, aqui não faz transplante. Aqui em Sergipe? Aqui não faz transplante, porque assim, a pessoa mais um hospital universitário, veja, o hospital universitário fez 6 transplantes, né, está habilitado para transplante de doador vivo. Como assim, Elvis? Minha mãe é Elvis, é o exemplo. Minha mãe doador vivo. E o hospital cirurgia, que a gente deseja muito, almeja que aconteça lá, inclusive está na segunda habilitação, né? E é uma novela, virou uma novela ali. Uma novela porque quando o Ministério da Saúde veio habilitar o estabelecimento, foi feito um checklist. E é um checklist rigoroso. Então a sociedade, na sua grande maioria, desconhece esse checklist, mas quem está no processo sabe que é rigoroso. Então ninguém vai habilitar um estabelecimento para o transplante de qualquer jeito, não é assim que funciona. De forma nenhuma. Foi prometido uma melhoria, uma ampliação, melhoria, construção, reforma, né, em relação ao centro cirúrgico ali e tal, porque pronto, tudo bem, foi feito. Eu tenho um vídeo no meu Instagram desse lugar feito. Eu acompanhei, eu vi. Só que eu pergunto, por que esse transplante nunca acontece no hospital cirurgia? Não é porque não está no contrato entre o Estado e eles. Então você passa aí mais de 3 anos para falar sobre um documento. E documento que tem números. Certo? Claro que aqui ninguém está sendo... aqui não existe uma ausência de inteligência ao ponto de não entender que também existem as complexidades, valores e tal. Mas não tem ausência de inteligência, tá? Mas também, o que é que eu percebo? Eu percebo que não é prioridade. Porque uma das maiores provas foi a bariátrica agora,
que foi colocado Nessas cirurgias do Opera Sergipe. Isso. E não sei se eu diria do dia para noite, da noite para o dia, estava no contrato. E começou a ser feito através do Opera Sergipe. E é como você fala. Logicamente tem que ter um checklist, tem que ter toda uma investigação ali para se aquele estabelecimento ele está apto para realizar cirurgia. A cirurgia bariátrica também não é uma cirurgia simples, não é uma cirurgia onde qualquer pessoa ela vai ter acesso, mas e por que não também? Porque a obesidade é uma doença, infelizmente também, e que real que existe na nossa sociedade, né, de forma geral, no nosso Brasil, e que merece sim atenção, mas se está apto para fazer uma cirurgia de hemodiálise, da bariátrica, foram também outras cirurgias incrementadas, e por que não o transplante renal? Né? Já que existe aí centenas de pessoas esperando. Sim. Esperando com a esperança de que eu vou viver. Será que esse transplante vai chegar para mim? E aí, né, eu acompanho você, eu já estou quase craque nisso. Os transplantes acontecem... aliás, pode acontecer aqui de pessoa viva, né? Eu posso doar um rim, né? Logicamente, se eu estiver saudável, porque também não é só assim, eu vou chegar e vou doar um rim, não, tem toda uma investigação por trás, né? Isso é uma investigação de saúde, mas para eu sou, digamos assim, eu sou a receptora, né? Então eu preciso ir para São Paulo para receber esse transplante. Foi importante você ter falado sobre isso e eu vou frisar em algo que eu comentei por esses tempos e até acharam um pouco agressivo da minha parte. Tá. Mas aí foi o seguinte, eu disse, olha, eu não tenho nada contra a questão da bariátrica. Eu deixei isso bem claro. Mas eu fiz assim, eu disse, quantas pessoas precisam da bariátrica e quantas pessoas precisariam do transplante? Tá. Né? Não, eu não tenho nada contra, não é sobre algo pessoal. Não. Porque eu entendo que saúde e necessidade tá bem casadinho. São prioridades, né? E que tem que ser prioridades, não que uma seja mais que a outra, são prioridades, são cirurgia, pronto, é cirurgias, poxa, vamos... sentar aqui, vamos analisar. Até como você falou, depende de um papel. Depende de uma pessoa onde vai ler isso e vai dar uma assinatura. É simples, Edilene, você não entende a política. Talvez eu não entenda a política, mas eu já estive lá atrás inserida assim, em algumas coisas da política. E hoje eu não estou mais politicamente falando. Nunca fui política, né? Mas, assim, a política tem, assim, um certo jogo onde, se você não jogar a favor, se você não torcer a favor, você é desclassificado. E saúde pública, não deveria ser problema político. Problema que eu falo, ser causada essa problemática, Sim. Ter toda uma temática de jogo de interesse para que os benefícios da saúde aconteçam. Isso. Deixando bem claro isso. O transplante, assim, a gente já fomos referência, né? Nordeste. E, assim, você vê que é possível, porque quando você pega o cenário, fazendo uma comparação sadia de 2012 para hoje, existe um avanço. A gente tem equipe médica aqui, a gente tem médico aqui que é referência a nível Brasil. Certo? Então, assim, quando você começa a ter um olhar, quando você começa a se aprofundar, você diz assim, por que não acontece? Qual é a real disso aqui? Por que de fato não acontece? Se existe, se os pacientes desse estado, eles saem para outros estados, saem da sua rede de apoio para um transplante que não é fácil. Não é fácil. Meu transplante foi em São Paulo, fora da minha rede de apoio. É uma cirurgia complexa. E você vai para aí o Estado vem a questão do TFD, ajuda de custo do TFD, a portaria defasada do TFD.
do governo federal. Mas chega aí pra gente o que é TFD. O TFD é o tratamento fora do domicílio. Que é o Estado quem banca isso. O que é que acontece? O TFD, ele é federal, certo? E aí, quando se limita no Estado, quando não se tem opção mais daquele tratamento, pelo TFD, pela portaria, você tem que encaminhar esse paciente para a referência mais próxima. Então, você tem que dar condições para esse paciente, para a referência mais próxima. E a referência mais próxima é São Paulo. E aí, nesse caso, hoje você tem os pacientes em Salvador e Recife. Né? Se existe referência próxima na região, se coloca, quanto mais próximo... É regional. É indicado. Não se tem na região do Nordeste, só tem no Sudeste. Pronto. Né? Então, como São Paulo é uma referência na saúde para o Brasil, não deixa de ser, e o hospital onde eu transplantei é o hospital que mais transplanta no mundo. Qual é o nome? Que é o Hospital do Rim. Hospital do Rim. Então, se tinha esse vínculo. Se mandava para São Paulo, já se mandou para Joinville, onde também já foi uma referência de transplante. Hospital das Clínicas de São Paulo, que também é uma referência em transplante. Né? Isso é bom para o paciente, porque traz uma segurança, porque eles estão acostumados a fazer transplante. Sim. Né? Mas hoje você vê os pacientes aqui de Sergipe indo para o Ananeri, Roberto Santos, em Salvador. Inclusive, o Ananeri foi considerado o quarto maior transplantador do Brasil. Então, assim, aqui no Nordeste, né? Então, você vê o INIP, ali em Recife. Só que, no fundo, o anseio de quem vai me assistir depois e vai concordar é o seguinte: por que não transplantar no seu estado? Sergipe avançou em tantas coisas. Sim. E não avança no transplante. Você pega mais de 10 anos de uma novela que parece que não vai ter um final feliz. É uma sensação horrível, porque você diz, agora vai. Aí vai para onde? O transplante parece que é porque fica muito subentendido. Esse retrocesso, essa falta de interesse. Uma hora não vai. Outra hora... Sejamos claros e objetivos, por minha conta e risco, esses interesses acontecem em campanhas políticas. Isso eu acompanho, né? A cada 2 anos tem-se um interesse, mas perdeu o interesse, infelizmente. Esse é o nosso cenário aqui em Sergipe. Infelizmente, tinha tudo para ser diferente. Tinha tudo para Sergipe também se tornar um exemplo. Sim, sim. E tem condições. Sergipe avançou, como você falou, em muita coisa. Hoje, Aracaju, pessoas sonham de outros estados em vir morar em Aracaju por diversos outros assuntos, em questão de estrutura para moradia, trabalho, crescimento profissional. Mas a saúde eu não sei, saúde pública, né? Se essas pessoas que podem escolher optar aonde morar, se conhecesse parte do que acontece nos bastidores da assistência, né? Da assistência básica de saúde, se iria optar por mudar de estado, enfim. Mas geralmente são pessoas que podem pagar seu plano de saúde, que está ali tranquilo. Esses dias eu estava até falando com um médico, ele falando assim, um médico, como é importante ter um plano de saúde. E ele falando assim, porque se você tem um carro, é importante que você tenha... ele trabalha no Sistema Único de Saúde, é um cirurgião. Se você tem um carro, é importante que você tenha um seguro, não é verdade? Se você tem um apartamento, é essencial que você também contrate um seguro, tipo para incêndio, arrombamento, essas coisas. E por que não priorizar um plano de saúde? Eu falei assim para ele, e o SUS? E ele me falou, o SUS não funciona.
Muitas vezes não funciona. Você vai querer, isso hipoteticamente numa conversa, né? Você vai querer ficar na fila, no corredor de um hospital esperando uma cirurgia, por exemplo? Porque muitas pessoas falam assim, eu não tenho plano de saúde porque eu nem uso. Eu nem uso. Mas se o seu carro quebrar no meio da estrada, você vai ter que acionar o seguro. E eu falei para ele assim, mas nem todo mundo pode pagar um plano de saúde esperando que o pior aconteça, porque a gente vive, né, a nossa vida de maneira positiva e esperando. Às vezes a gente nos achamos imortais e não, nada vai acontecer. Porém, sim, pode acontecer. E você vê que é muito importante. Às vezes você sente até menos. Tem pessoas que sentem menos do que eu. Dizem assim, poxa, eu não tenho um plano de saúde. Se eu tivesse um plano de saúde, eu não estaria passando por isso. Sendo que o SUS, ele tem todos os recursos para atender a população. E as superlotações no hospital. Mas não tem profissional para isso. Vamos contratar mais profissionais, vamos ampliar, né? Vamos ampliar mais as localidades, né? Para ter para onde ter como acoplar ali essas pessoas, né? Vamos sobrecarregar, digamos assim, o USE, né? Tem aí o Hospital Cirurgia, vamos habilitar para tantas outras também cirurgias, enfim. O SUS, ele vem bilhões para os estados, isso não é só o Sergipe, é para o Brasil inteiro. E eu acho que o que está faltando, o que sempre faltou é olhar humano, é deixar o meu interesse e dizer assim, olha, eu estou recebendo para fazer isso, então é esse o trabalho que eu vou fazer. Sem precisar de mais, sem precisar tirar de quem não tem. Porque, como eu lhe falei, se eu for a uma unidade básica sem sintoma nenhum e dizer assim, eu quero um check-up. Igual eu faço no meu médico particular, olha, eu preciso saber como é que está a minha saúde ginecológica, a minha saúde de órgãos como rins, enfim, check-up da cabeça aos pés, eu vou deixar lá no mínimo 2.000 conto. Isso envolvendo exames de sangue, exames de... Enfim. Então, o SUS tem como disponibilizar isso. Mas tem coisas mais urgentes, você está falando que você não sabe. Realmente, eu não trabalho no SUS, eu não sou da equipe médica, nem da parte da gestão que regulamenta o que vai ser liberado para o SUS e o que não é. Mas a gente, como cidadão, que é usuário do SUS e que pagamos em dias os nossos impostos, a gente sabe que precisamos do SUS e é necessário que ele esteja ativo. E para muitas coisas não está. Aí precisa o quê? Ir atrás de um político, ir atrás de um deputado, de um vereador, de uma pessoa que, por exemplo, às vezes eu conheço algumas pessoas que trabalham no USE, tanto médico como enfermeiros, e eu tenho que recorrer, por exemplo, tem pessoas do meu conhecimento, não, está acidentado, e ninguém tem notícia, tá precisando de uma cirurgia e está demorando, e a gente tem que ficar buscando esses profissionais para tentar nos ajudar. Será que você tem como dar uma força? Será que você tem como ver o prontuário desse paciente para ver qual é o grau de espera dele, qual é o grau de lesão, enfim, se tem como dar uma força, uma ajuda, um empurrão? Sendo que isso não deveria acontecer. Porque quando você chega em um hospital particular, você é tratado como uma rainha, como um príncipe, como um rei. Onde a equipe de enfermagem tem toda uma preocupação em como você está sendo tratado. Eu falo isso por experiência própria, onde existe lá toda a equipe multifuncional, né, que é para tratar o paciente, e você tem acompanhamento com físio, com o médico ali, a visita diária, com enfermeiro, nutricionista, tal, e vem ali a enfermeira-chefe com aquela preocupação, você está sendo bem tratado? Tem alguma reclamação? Fica todo mundo tipo assim, eu não vou falar a palavra,
mas super preocupada em como é o atendimento. Por quê? Porque a rede pública, a rede privada, ela prioriza isso para manter cliente, né? Para manter ali o seu cliente. Então, se eu não for bem tratada e eu fazer uma reclamação em detrimento de algum profissional, vai ficar mal para o profissional. Então, eles têm toda essa preocupação de cuidado. Na rede pública não tem isso. Na rede pública é cada um por si, e se você se sentir coagido, se você se sentir maltratado e for reclamar, você está reclamando de quê? Vai para o hospital particular. Então, assim, é uma tratativa que falta, é muita coisa. Falta educação humanizada, falta olhar humanizado, falta amor pela profissão. Aí também tem a parte do profissional que não é bem remunerado financeiramente, que vai trabalhar ali na força do ódio, ou seja, o Sistema Único de Saúde é uma coisa linda, só o Brasil detém desse recurso, mas ele tem uma funcionalidade mediana para baixa, infelizmente. Edilene, tem noção de que se você estiver numa sala de aula, dando palestra, e tiver a cada 10 pessoas, uma pessoa vai se tornar... É um paciente renal ali, não sabe? Sim. É um número Menina, eu tive muito cálculo grande. renal e eu não sabia. Do nada eu comecei a sentir dores. E eu achava que eu estava com crise de apendicite. E eu cheguei aí para o centro cirúrgico e o médico disse assim, vamos fazer uma ressonância. Porque estava tudo inflamado, né? Via no ultrassom, tudo inflamado ali. E assim, a priori não. Se é apendicite, vamos ter que tirar urgente porque mata, né? É uma coisa também... Enfim, nosso corpo ele é muito frágil. O ser humano... Deus é maravilhoso e só Ele é soberano. Nós somos nada. Ou seja, quando fez a ressonância, o que eu tinha era 2 cálculos minúsculos em migração, que já estava, já tinha passado, já tinha saído os rins, percorridos os ureteres, já estavam ali entre a bexiga, enfim, ou seja, não podia operar, porque estavam em um plano ali, em um local de difícil acesso cirúrgico. E eu precisei tomar um remédio horrível, onde eu passei 15 dias sentindo dores horríveis. Então eu pensava assim, meu Deus do céu, imagina as pessoas que têm problema crônico de rim. Eu chegava a desmaiar de dor. Dizem que a dor de rim, de quem tem problema de rim, é semelhante à dor do parto. Eu já passei pela dor do parto e, pelo amor de Deus, é de morrer. Mas existe uma diferença. Por exemplo, é uma doença silenciosa. Geralmente, quando existe um desconforto... Que é diferente do cálculo. Eu tô falando de cálculo, isso, né? É agora, a diferente. disfunção renal é totalmente diferente. É porque é uma doença silenciosa. Isso. Sim. Às vezes as pessoas me assim, tô com uma dor no rim. Você tem um tumor? O que é que tá acontecendo? Pode ser um Pra cisto. Você, um cisto, algo assim, muito específico. Sim. Mas na sua grande maioria é uma doença silenciosa. Então, que é onde o órgão ela não está vai falindo. causar isso que você viveu no cálculo renal, não vai ser causado aqui. Na falência do rim. Na falência do rim. Eu tava com 24 anos. E não sentia nada. Qual o sintoma seria ali para dizer que eu tava com a falência dos rins? De repente, me deparei na urgência, fez um exame de hemograma, fez um exame de creatinina, veio a ureia, tudo alterado. E aí veio ser feito ultrassom. Aí você descobre que o paciente está com insuficiência renal crônica e com os rins atrofiados. Poxa. Atrofiados. Tava... Puf, acabou. Renal crônico, acabou. E um detalhe, eu sou transplantado. Eu tenho um rim de minha mãe aqui. Eu não tirei os 2 rins que eu perdi, né? Não, houve atrofia, não se mexe. Não teve nada que implicasse no meu corpo em relação a isso. Está quietinho, morreu, pronto. Fui receber um transplante, foi adaptável, né? Tá aqui. Minha mãe tirou desse lado esquerdo, coloquei no meu lado direito. Tá bem aqui, fininho. Mas eu não deixo de ser renal crônico.
Porque a regra diz, uma vez crônico, para sempre crônico. Para sempre. Então, o tratamento prova isso. Ah, Elvis, E qual é esses o melhor? medicamentos, eles são comprados? Eu sou imunossuprimido, né, com medicações de alto custo, certo? São medicações de alto custo, que é dado aqui no nosso estado, é no CASE, né? Mas em outros estados tem a farmácia de alto custo. Que não tem essa doação do Não, Estado. é responsabilidade do governo federal, é responsabilidade também do governo estadual. Tipo assim, como é dividido, né? Como a saúde ela é tripartite, né? Tem que ser assim. Então, o que é que acontece? Existe o grupo A, grupo B, e aí vai. São grupos, né? Então, as medicações que é de responsabilidade do Ministério da Saúde, a responsabilidade que é do Estado, a responsabilidade que é dos dois. Então, essas medicações, elas são cruciais para não faltar. E detalhe, a gente sofre no ano, 1, 2, 3, eu não vou nem falar muito, né? Também para não sair espantando, né? Sim. Mas roda e vira, você vê um cenário de falta de medicação para quem é transplantado, para quem faz hemodiálise. Tem um déficit aí na distribuição. Então você tem um estado que ele não faz o transplante, e os que foram feitos fora desse estado, que deve ser mantido, também passa por uma corda bamba. Então assim, fica a interrogação, onde é que vocês querem chegar? Você não fez, eu fiz em outro estado, vim para cá. Certo? Você é você é corresponsável. Eu moro aqui. E cadê você? Isso aqui é o lógico. Sem isso eu não consigo manter um rim que eu recebi de minha mãe. Mas falta. Então, muitas das vezes planejamento. Aí você vê com a questão de gestão. Você vê no meio do caminho. E claro que eu não estou aqui sendo radical no posicionamento, mas trazendo a realidade. o que vivenciamos dia a dia. Sim, e você sente na pele. É uma falta de vaga em uma clínica de hemodiálise. Pacientes, quantas vezes vocês viram na televisão, né, ou até mesmo eu me posicionando, outros, né, que não estão mais entre nós se posicionando, de paciente morando dentro do USI 2, 3 meses. Isso não acontece só aqui, não. Acontece também nos regionais, porque não tem uma vaga na clínica para esse paciente voltar para sua casa e fazer seu tratamento. Então, isso mina. Né? É uma causa que acaba sendo muito minada. Muito minada, e triste muito minada. E revoltante também. E aí você tem que estar se lembrando, tipo assim, olha, é o seu dever de casa. Olha, é sua obrigação. Olha, é um direito. Né? Me deu meu direito, sabe? Ei, me dê meu direito. Mas é como se estivesse pedindo favor. É como eu falei, tipo assim, quando você tem que procurar pessoas do meio da saúde para tentar uma ajuda, um empurrão para que um paciente tenha uma certa prioridade dentro de um hospital, seja visto. Enfim, é algo assim que é revoltante, né? É revoltante porque saúde é um dos pilares, né, que está na nossa Constituição. Eu estudei serviço social e batia muito nessa tecla, né? Inclusive, eu até fico pensando assim, eu acho que eu não fui para o ramo da assistência social porque não ia dar certo esse negócio. Mas às vezes eu sinto vontade, né, de deixar um pouco a estética e voltar para esse ramo, porque existem algumas políticas sociais das quais eu não me enquadro muito, não sou muito a favor, mas o assistencialismo, o assistencialismo que eu falo sobre saúde, sobre você priorizar o outro é muito importante. Então, é algo assim estarrecedor quando falta saúde para o indivíduo. Saúde não, quando falta direito ao acesso à saúde. Porque todos os dias nos deparamos com pessoas necessitando de olhares humanos, olhares até críticos, em detrimento
digamos assim, da defesa ali daquele cidadão. E nada mais do que visitar um USE da vida. Qualquer pessoa se revolta ali, com muitas coisas do que acontece. O USE é um hospital maravilhoso. Inclusive atende não só Sergipe, como demais estados vizinhos, né? Mas é muito sobrecarregado. É muito sobrecarregado e eu não vejo assim nunca vejo uma mobilização, digamos assim, politicamente falando, para melhorar. Por exemplo, eu vejo muita movimentação para festa nesse estado. É o país do forró, é o país disso e daquilo, mas não é o país da saúde. Então, deixa eu ficar quieta, porque... É importante falar sobre o USE, porque eu sou fã daquele hospital. Por mais de uma vez foi em minha casa, né? Por um tempo rápido. Uhum. É a referência. É a referência faz o seu... do Nordeste, digamos assim, de boa parte do Nordeste, né? dos estados vizinhos, né? Faz o seu papel. Bahia. Mas a gente tem um problema muito grave em relação ao USE, que não compete somente ao mesmo. A ausência da base, do papel dos municípios na base, porque o USE é de alta complexidade. A gente tem a média e a gente tem a alta. Então, o USE não era para pegar a alta, não é alta, é alta. Complexidade. Não é que acontece isso lá, só quem está lá sabe que não acontece dessa maneira. Por quê? Porque na atenção básica não se faz o seu papel. Os municípios não fazem os seus papéis. Isso é fato. Por isso que o USE vive superlotado. Porque se transfere a responsabilidade para aquele lugar. Então, o que deveria ser resolvido na base, vai resolver na alta. Então, não tem como. E o USE não... É tipo assim, o USE é a matriz e os municípios são as filiais. Então, as filiais passam tudo para a matriz. Fica sempre transferindo. E aí então, sobrecarrega. Sobrecarrega. Não tem como. O USE não vai deixar de receber o paciente. Não. Não vai, é porta aberta, não vai deixar. Então, simplesmente, se entrar essa consciência por parte dos municípios e os seus gestores, certo? Dentro das suas realidades, muita gente não estava saindo de sua cidade para ter que chegar ao USE. Isso não é só Sergipe. Podemos falar Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, todos esses estados que têm esse atendimento aqui. Então, assim, SUS é uma questão de saúde pública nacional. Não é só estadual aqui em Sergipe, né? Sergipe é um país, meu Deus, que país? É um estado pequeno, né? É um estado maravilhoso, mas em questão falando de saúde, deixa muito a desejar. E quem precisa usar os serviços públicos sente isso na pele. Logicamente, tem aí toda uma assistência, tem várias políticas sociais onde já melhorou muita coisa, né? Tem muita coisa, tem como você buscar pessoas para lutar junto com você, para ter voz por você. Por exemplo, você é a voz de muita gente, você é a voz dos renais crônicos e dos transplantados. Tem pessoas que são as vozes, são vozes de outros pacientes com outras... que são acometidos por outros tipos de doença, enfim. Mas falta muito, né, para a gente chegar a um país, digamos assim, onde podemos ter segurança, saúde, em primeiro lugar, que eu acho que é o mais importante, e educação, né? Sem deixar a educação, ainda está muito longe disso acontecer. Porque parece que, assim, os gestores desse país, eles não querem as pessoas saudáveis, não querem as pessoas seguras e nem querem as pessoas atualizadas, educadas. E a gente sabe, aí não vamos entrar nesse mérito aí de falar sobre politicagem, que
O assunto é extenso, é vasto. E o nosso foco aqui é isso. Como o nosso tema é, né? Esse cenário, né? Esse cenário que hoje vive Sergipe. Exatamente. Você me lembrou que na rede municipal, por exemplo, se você hoje precisar de um nefrologista, que antigamente você tinha ali no SEMAR uma pessoa. Não tem. Então, Receber muitos profissionais, assim, a carência, sabe? Olha, o sonho, pelo menos eu conheço muita gente doente, acometida por algum tipo de doença, né? Que o sonho é entrar no USE. Que acha assim, é uma esperança. Poxa, se eu entrar no USE, eu vou ter atendimento. Porque eu não tenho como fazer uma cirurgia por exemplo, uma cirurgia mioma, esterectomia. E tem pessoas, uma cirurgia de mioma hoje, eu não sei, tá em média o quê? Uns 7, 8 mil reais, dependendo do hospital, dependendo do profissional. E aí tem pessoas que não têm. E uma cirurgia de mioma não é prioridade em muitos casos no SUS. A não ser que venha acompanhado de um câncer, né? Já está ali um carcinoma e, enfim, vai para a parte de oncologia, tirar, enfim. Mas tem pessoas que têm um grande sonho de entrar no USE achando que eu estando lá dentro, eu vou ter atendimento com todos os especialistas. E realmente lá tem todos os especialistas. Porém, tem uma fila gigantesca de espera. É por prioridade. Olha, eu tô com 5 costelas quebradas, mas Elvis está com 10. Então, Elvis vai ser atendido primeiro. Não é assim que acontece? Então, assim, gente, por que não bater nessa tecla de ampliação, principalmente do Sistema Único de Saúde? Colocar mais pessoas para atuar nas UBS, né, mais profissionais, incrementar serviços, implementar serviços que não existem nas UBS, para deixar essa sobrecarga. E aí sim, se na UBS não conseguir, não ter... poxa, por que não colocar um aparelho de ultrassom em nenhum hospital público, nenhuma UPA, por exemplo? Eu tô com uma dor, pode ser algum problema renal, um problema hepático, um problema de apendicite. Porém, eu preciso ser deslocado para um hospital regional, isso falando do interior, porque nas UPAs do interior, pelo menos ao meu conhecimento, não tem um aparelho. Mal tem um aparelho de raio-x. Quando tem, passa quebrado 3 meses e funciona o quê? A metade, nem a metade do ano funciona. E aí fica essa sobrelotação nos hospitais. E aí tanto o paciente sofre, como os profissionais também, porque é muita demanda. Não é fácil um plantão. Eu fico imaginando assim, meu Deus, o que é, principalmente a equipe de enfermagem, é quem detém ali de todo aquele peso nos plantões, noturnos principalmente, porque você virar a noite, o dia, enfim. É assustador aquilo, é assustador, é triste, e eu acho que isso já ficou banalizado. É como se fosse um costume, sempre foi assim, está mantido até hoje e até hoje vai ser. E eu não vejo assim muita luta, muito empenho, a não ser das políticas sociais, das pessoas da parte da assistência social, pessoas voluntárias, pessoas que têm esse entendimento, que têm esse olhar crítico e humano para o outro ser humano. Mas quem está lá só com a caneta, só dando visto, o ok, o aval, não tem muito isso não, a não ser em campanhas eleitorais. Você me lembrou que meu maior sonho, até comentei isso recente, de que, de fato, eu queria ter transplantado aqui. Você tá ali em casa, eu moro no Bugio, de repente você vê uma ligação e fala, olha, Elvis, apareceu um rim aqui pra você e vem aqui pro hospital cirurgia. É um sonho.
Eu vou sair do bugio, posso ter uma cirurgia. Então, é uma logística muito pequena. Elvis, venha para o hospital universitário, né, naquela região do sanatório. É pequena a logística. Mas imagine você receber uma ligação dizendo bem assim, Elvis, apareceu um rim para você aqui em São Paulo. Foi mesmo, foi. Prepare aí suas malas, tudo certinho, que para você vir para cá, tal. Então você tem que correr contra o tempo, né? Chegar num horário para poder ir para uma cidade grande, como São Paulo, Desconhecida, arrumar alguém para ir com você como acompanhante, sem saber onde você vai ficar. Sabe o transtorno que passa na cabeça dessa pessoa? É angustiante. É angustiante você não ter a notícia de que o transplante vem, e quando vem é gratificante, né? Logicamente. Sim, a gente nunca... A esperança renasce. Mas tem toda essa dinâmica, você tem que organizar toda uma logística para que você se enquadre dentro dessa logística, que a pessoa que vai te acompanhar, porque eu não vou sair daqui para São Paulo, receber um transplante aonde eu posso ter complicações, porque é um corpo estranho que está adentrando no meu organismo pode não aceitar, pode querer expulsá-lo. Adilene, tem gente que nega. O sentimento disso é você saber o seguinte, veja a comparação que eu estou fazendo. Eu vou sair do bugio para ir pro bairro Cirurgia ou para o bairro ali no sanatório. Né? Mais ou menos ali que é onde fica o hospital universitário. Sim. A logística ela é muito pequena. Sim. Eu sei que eu vou estar dentro da minha cidade, no meu estado. Eu sei que eu vou ter parentes. Eu sei que... amigos. É diferente. Tem uma rede de apoio. Você vai para outro estado, então você fica assim... Eu conheço pessoas que disseram não a uma doação. Apareceu ruim, rapaz, não vou. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Isso. Eu conheço pessoas que fazem hemodiálise, que dá um lanche na hemodiálise, viu, gente? Um café com pão, pãozinho com queijo. Às vezes vem um negocinho diferente de vez em quando, né? Mas tudo passado pela nutrição, tudo certinho, viu? Não é de qualquer jeito, não. Mas eu conheço pessoas que pegam daquele lanche para levar para casa para alimentar a família. Então, assim, a realidade, a gente precisa... eu resolvi começar a tratar como deve ser tratado na nossa realidade, porque parece... Não dá para romantizar o que não é romântico. Não dá para eu ficar vivendo eventos no ano e romantizando aquilo. É muito fácil muita gente aparecer na foto. É muito fácil a galera aparecer para poder dizer que apoia uma causa que no fundo não tá nem aí. Porque só quem tá no dia a dia dos transtornos e vários transtornos que acontece, porque aquele paciente é um fator muito crucial. O paciente não queria estar passando pelo que está passando, ponto. Mas ele não chegou ali. Tem condições de dar sossego, diminuir esse transtorno? Tem. Vamos fazer isso. Mas não. É um problema do cara com transporte. É um problema com o cara com a medicação, que é o lógico dele na hemodiálise. É um problema porque aí você não tem um transplante. É um problema... É sempre alguma coisa. E nunca deixar aquele paciente sossegado. Porque, emocionalmente falando, né, ele já não está legal, porque o tratamento ele faz com que você venha se adaptar de uma forma que não é fácil. Não é fácil. Né? Ele não queria estar ali, então entra muitos conflitos. E outra, depende da cultura. Então entra muitos conflitos. Nem sempre ele vai conseguir aderir ao acompanhamento psicológico. Cada um tem a sua realidade. Então, são fatores que a gente precisa começar a mostrar mesmo para que as pessoas às vezes se tocam. Se toca assim, aí, humano, é outro ser humano. Cadê o seu olhar humano nisso aqui? Né? Já que você pode fazer algo, nesse pode você... Dá para ser feito para amenizar isso aqui? Então faça. Né? Faça, porque a gente sempre fala que o teto do outro não é de vidro, né? A janela, né? Esses ditados. Mas a gente precisa, sim, cair na real que a gente tá... a importância da vida
Isso não é só é uma questão de Constituição, né? A lei que rege nosso país. Não é sobre só a Constituição, mas é sobre a existência, de você saber que o mais importante dessa vida é o outro, que é a vida. É você servir o outro, né? Gandhi, ele fala, Mahatma Gandhi, ele tem uma frase muito famosa que é a seguinte: se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Então, se você for pensar nisso, é muito impactante, porque nessa vida nós temos que nos ajudarmos. Nós temos que sempre buscar a nossa melhoria, logicamente, porque precisamos estar bem para cuidar do outro, mas sem esquecer também do outro. Sem esquecer que tem uma mãe de família, tem um pai de família, tem um jovem, tem uma pessoa, tem um ser humano por trás de qualquer coisa, independente do que seja. Então, é essa frase que eu deixo, né? Estamos encerrando o nosso podcast e eu deixo essa reflexão. Será que você está vivendo e servindo o próximo? Será que você serve para viver? Ou você vive para servir? Eu acho mais interessante viver para servir do que só servir para viver. Essa é a minha reflexão, e se você tiver alguma coisa, pode reiterar aí. Que, de fato, o transplante, o tão sonhado transplante, acho que até comentei esses dias que depois do transplante acredito que vou me aposentar. Né? É um sonho de ver Sergipe transplantando. É possível, tem condições, tem como, basta querer. Né? E querer, uma vontade. Acho que tem que deixar de lado o ego, a vaidade e botar pra frente o que é óbvio, o que é lógico. Essas pessoas precisam ser alcançadas para ter uma condição melhor, uma qualidade melhor na saúde dela, na vida dela, né? Ter a oportunidade de olhar a vida um pouco diferente, e tem como. Para enfatizar um pouco mais, né? Digamos que essa união de poderes, esses poderes que detêm da saúde pública e de tudo que envolve Sergipe, deixar talvez rivalidades, politicagem, tentar se unir, né? Deputados, vereadores, essa classe Sim. política em união, em bem da sociedade. Porque quando sobe-se em um palanque, né, em campanhas eleitorais, o que se promete é que eu vou trabalhar em favor da sociedade. Eu vou ser a sua voz no Congresso, eu vou ser sua voz na Câmara de Vereadores, eu vou ser a sua voz, talvez até na presidência, enfim. E a gente depois não vê isso, a gente vê a oposição, situação se gladiando. Se você assiste uma sessão no plenário, tem um projeto ali que vai beneficiar uma minoria, mas outro vai lá e derruba e cria assim uma polêmica, uma briga. Então, assim, é algo que, gente, eu não sei quando vai acontecer isso, essa união de poderes, mas o importante é o povo, né? É o povo que coloca lá o nossos governantes do legislativo ao executivo. Então, vamos ter mais esse olhar, né? Vocês tenham mais esse olhar humano sobre as pessoas que confiaram, que depositaram a sua confiança, a sua esperança, sem que essas mesmas pessoas se humilhem, rastejem por um atendimento, por um olhar humano, me enxergue aqui, veja aqui. E esse olhar não é assistencialismo em conseguir um exame, eventualmente, é conseguir pagar uma conta de energia, um botijão de gás, como vemos em campanhas eleitorais. Não, é melhorar educação, saúde, segurança, políticas sociais, fortalecer. Porque o que eu vejo são muitas políticas sociais como
é voluntariedade. Porque não é interessante para muitos gestores que o seu eleitor ele tenha acesso a muita coisa, principalmente saúde, segurança e educação. Não é benéfico para ele. Então, assim, lhe agradeço muito, Elvis, pela sua disponibilidade. Espero recebê-lo novamente, né, para falarmos mais, porque o assunto é vasto, né, o assunto e também um pouco assim, em alguns ouvidos soa um pouco de polêmica, mas não tem nada de polêmica, é só verdades, é só o cenário realmente. E quem sabe, né, podemos trazer aqui um nefrologista para esclarecer melhor, né, sobre cuidados, prevenção, quais os passos para que pessoas deem para um direcionamento melhor, né, desse diagnóstico. E contamos que você também esteja presente junto com esse profissional. E, mais uma vez, enfatizar que lhe admiro, né? Como não nos conhecemos de agora. E também sou sua fã. Acho lindo essa causa, essa luta que você tem. Porque quando você sente na pele que você vira humano, porque tem pessoas que sentem na pele, mas tipo assim, a minha dor é minha dor, a sua trate você. Então, quando você sente na pele, você diz assim, poxa, eu não quero que pessoas vivam isso, eu não quero que pessoas passem por isso, então eu vou lutar, eu vou falar, eu vou enfrentar. E é isso que você faz, você está na linha de frente, digamos assim, parabéns. Obrigado. Obrigado. Então é isso, encerramos aqui e logo mais estará disponível no canal do YouTube, viu? Até mais ver, não é um adeus e até breve. Obrigado, gente. Obrigado.